Olá pessoal, Marcel novamente na área e vamos para mais um vídeo de Construct. Na aula de hoje eu vou estar mostrando uma mecânica simples de Pet Find, que é o inimigo perseguir o personagem, o player. E na próxima aula eu vou mostrar uma maneira um pouco mais avançada, onde vários inimigos na tela vão estar perseguindo o personagem. Então hoje nós vamos chegar nesse resultado aqui. O inimigo ele persegue o personagem se o personagem estiver a uma certa distância dele. Se ele não tiver, daí ele para de perseguir. E eu também posso atirar no inimigo, com 2 tiros ele morre. Tá? Então esse vai ser o resultado da aula de hoje. E tem como configurar a distância que eu quero para o inimigo começar a perseguir o personagem. Então vamos lá. Eu vou acelerar aqui a construção do cenário e daí a gente volta. Então pessoal, eu criei um background e alguns objetos. E nesses objetos nós vamos colocar o comportamento de sólido para o personagem não passar por cima deles, tá? Então vamos lá. E agora nós vamos criar o nosso objeto personagem, que eu vou chamar ele de player. Nosso personagem vai ter o comportamento de 8 direções. Vai ficar dentro do layout. E vai ter a câmera. Vamos rodar para ver como é que tá. Então nós já temos o cenário, só falta o inimigo para daí a gente fazer o Pet Find. Para o inimigo nós vamos ter 2 animações, uma dele parado e a outra dele seguindo o personagem. Então vamos inserir do parado, da animação parado, um sprite e da animação em perseguição outro. Ok, aqui só fechar. E nesse inimigo nós vamos colocar o que no meu personagem chamado de player. E no inimigo vou chamar de zumbi. Vou colocar o comportamento de Pet Find. E também o comportamento de visão. Agora vamos para o script. Deixar ele um pouco mais longe aqui. E vamos no Start of Layout gerar um mapa de objetos. Então vamos lá no script Start. Start of Layout. Vamos pegar o zumbi no Pet Find. Adicionar os obstáculos. Então os obstáculos vão ser os objetos. E vamos atualizar o mapa de objetos. Então, Regenerate, Obstacle Mapa. Pronto. Vamos fazer com que a cada 1 segundo, vamos lá, a cada 1 segundo, o zumbi localize, né, o personagem. Então, Find Pet, player 1, player.x e player.y. Então, a cada 1 segundo ele atualiza. E se ele localizar, então onPython found
é para fazer a movimentação. Move along path. Ok. Então, isso daqui ainda não está usando a distância. Está simplesmente indo atrás do personagem. A cada 1 segundo ele atualiza a posição do personagem e vai até o personagem. Tá? Mas não é assim que eu quero um pouco diferente. Então vamos criar um grupo para ativar e desativar. Então eu quero que faça isso só quando o personagem tiver uma certa distância do zumbi. Para isso nós vamos fazer um teste se o zumbi estiver visualizando o player. Então, se o zumbi estiver visualizando o player, eu quero que ative o grupo Pathfind. Senão, é para desativar o grupo. Mas quando a gente insere esse comportamento, ele vem com uma distância muito longa. Vamos colocar aqui só 100 pixels para vocês verem a diferença. Então, o zumbi não está vendo o personagem, mas a codificação está certa. Quando ele chegar a 100 pixels de distância, aí ele vai ver e vai seguir o personagem. Só que 100 é muito pouco, né? É muito perto. Então a gente pode ir testando qual a distância que quer que visualize. Então vamos colocar aqui 200. Então quando eu chegar próximo a 200 pixels do zumbi, ele vai me ver e vai me seguir. E como eu estou atualizando a cada 1 segundo a posição, ele fica meio quadradão também. Eu posso atualizar mais rápido essa posição aqui. Essa posição aqui eu posso atualizar mais rápido, colocar 0.5. Daí vai ficar mais fluido. E também posso melhorar essa distância aqui para uns 300. Agora ele vai ficar um pouco mais fluido. Ó. Para ele não ficar na mesma velocidade do player, para ter uma certa forma de virar para o zumbi e atirar, nós podemos diminuir a velocidade do Pathfind para 150, porque 200 está na mesma velocidade do jogador. Então os dois ficam na mesma velocidade. Eu vou deixar o zumbi um pouco mais devagar para que dê tempo de pegar uma distância, virar e atirar nele. E se eu só fugir do zumbi, eu posso até sair do raio de visão dele também e ele se perder. Ó. Fica. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, se perdeu, ele parou lá. Ó. Parou de seguir o personagem. Agora chegou perto de novo, ele está seguindo. E parou de novo, entendeu? Então era isso que eu queria. Agora vamos fazer a animação do zumbi. Quando ele estiver perseguindo, ele mudar de animação. Aqui no script eu vou testar se o zumbi estiver se movendo com o Pathfind. Então ele está se movendo. Eu vou mudar o zumbi para animação. Set animation. Hold. Mas se ele não estiver se movendo, eu vou mudar para animação stand. Então agora o zumbi vai levantar os braços quando ele segue e vai abaixar os braços quando ele para de seguir. Deixa eu pegar uma distância aqui. Ó, ele baixou os braços quando parou de seguir. Quando ele vai seguir, ele levanta os braços. Agora vamos fazer o tiro e a explosão para matar o zumbi. Matar um zumbi com 2 tiros, não só um.
Então, para o script de Pathfind, seria só isso. Deixa eu dar uma organizada aqui para vocês avaliarem. Ó. Aqui eu trabalho a questão da visualização dele para ativar a perseguição. E eu só ativo a perseguição quando no grupo aqui, ó, aqui no grupo ele atualiza a cada 1 segundo e corre atrás, mas ele só visualiza aqui nesse comportamento, que está com 300 pixels de distância. Quando a gente faz um labirinto grande o inimigo, o zumbi, precisa seguir uma distância maior, é melhor aumentar essa numeração aqui, esse range. Mas isso aqui é campo aberto, então 300 ou 400 fica uma boa distância de perseguição. Então, para Pathfind seria isto. E agora eu vou só deixar o cenário um pouco mais legal, que é criar um tiro e uma explosão e fazer o zumbi morrer no segundo tiro. O primeiro ele fica mais fraco, o segundo tiro ele morre. Então vamos lá. Vou inserir mais um objeto para ser o nosso tiro, que vai ser o bullet. Vamos virar o ângulo dele aqui. Sempre tem que estar para o lado de cá, né? O ângulo 0. Não tem animação. Só isso. E no player, eu preciso criar um ponto para o tiro não sair do meio do personagem. Tá? Então eu preciso criar um outro ponto, que é um ponto para o tiro. Preciso criar um ponto novo. Vamos colocar ele aqui na ponta da arma, que é para o tiro sair. Dali que ele vai sair. Vamos tirar ele do layout e colocar 2 comportamentos. Um comportamento de bullet e o comportamento para ele se destruir quando sair do layout. Ok, e vamos codificar. Para codificar eu preciso adicionar o teclado, porque eu vou dar um tiro com a barra de espaço. Então, quando eu pressionar uma tecla, qual tecla? A barra de espaço. Eu vou querer que o jogador, o player, dê um spawn na bullet, no tiro. Não dei o nome do tiro ainda. Vamos colocar aqui. Vai dar um spawn no tiro. Vamos ver como é que ficou isso. Ah, eu criei o ponto e não usei ele. Então vamos lá. Vai dar um spawn no ponto 1, que é a ponta da arma. Ok, está atirando. Vou criar um contador, uma variável nova aqui no player, para que a gente possa espaçar um pouco mais os tiros. Senão ele fica muito rápido. Tá? Então vamos fazer uma variável aqui chamada count down, para contar para baixo, um controle para o tiro. E não vamos para cada barra de espaço fazer sair um tiro, é só adicionar uma condição aqui. Só se a variável countdown for igual a 0. Tá? E vamos então criar um controle aqui. Dou um tiro e seto no personagem na variável countdown fire 1 segundo. Agora nós precisamos diminuir esse valor, senão sempre vai ficar 1, ele não atira mais. Então a cada 1 segundo pegar o objeto player e um subtract.
Então agora não sai um excesso de tiro. Se tiver muito lento esse 1 segundo, é só diminuir para meio segundo. Vamos fazer isso. Então aqui, em vez de quando eu der um tiro eu adicionar 1, eu posso adicionar 0.5. 0.5. E aqui eu vou reduzir a cada meio segundo também. 0.5. Agora vai ficar um pouco mais rápido, mas não tão rápido sem controle. Ó, ficou um pouco mais rápido, mas não como estava no início. Vamos fazer o tiro ser destruído quando encosta nos objetos. Quando colidir com o objeto, o tiro destrói. Agora eu vou criar uma animação de explosão e fazer o zumbi morrer a cada 2 tiros. Import frame from files. Com a velocidade de 10 aqui para ficar bem rápido. Vamos testar o preview aqui. Ok. Deixar ela fora também. Quando iniciar o layout aqui, vamos destruir a bullet e destruir a explosão. Vou chamar esse objeto aqui de boom. Quando o tiro colidir com o zumbi, nós temos que destruir o tiro, destruir o objeto zumbi. Na verdade, não, antes de destruir o zumbi, vamos fazer o zumbi dar um spawn no objeto explosão. Bom. Então tem que ser antes dele ser destruído. Esse aqui é um tiro simples. Então com um tiro apenas eu posso destruir o zumbi. Opa, vem cá. Tá, mas eu quero que seja um pouquinho mais difícil. Então tem que ter um controle de energia no zumbi. Eu vou vir aqui no zumbi, criar uma variável, energia. Com o valor de 2. Então agora ele tem uma variável energia. Vou deixar ele aqui. Então quando eu der um tiro nele, eu não vou querer mais que ele destrua. É só se a energia dele for igual a 0. Vamos fazer aqui um subevento, aonde eu testo se o zumbi energia for igual a 0. Aí sim, se a energia dele for igual a 0, eu destruo ele, senão eu só reduzo. Vamos pegar o zumbi aqui. Vamos fazer um subtract. Eu vou reduzir 1 da energia dele e também deixar ele, eu acho que um pouco mais, uma opacidade um pouco mais transparente, que vamos colocar 60%. Tá, então o tiro vai colidir com o zumbi, vai diminuir 1 da energia e deixar ele um pouco mais transparente. E quando for igual a 0, aí sim eu vou destruir ele. Então ele vai estar sendo destruído com 2 tiros. Ó, primeiro tiro, opa, errei.
primeiro tiro deixou ele um pouco mais transparente e ele não morreu. O segundo tiro, daí sim, vai fazer com que ele morra. Pronto, morreu. E tem que cuidar esse tipo de código aqui, ó, porque eu estou gerando, estou dando um spawn aqui nesse objeto. E se eu tiver vários zumbis, esse spawn vai criar o objeto e deixar ele em memória. Então, eu preciso destruir esse objeto aqui. Então, quando que eu vou destruir ele? Quando a animação dele acabar. Qual animação? Eu só tenho uma animação, então é ela. A animação default. Quando essa animação aqui acabar, eu vou destruir o objeto boom. Tá, então o que nós tínhamos para o código de hoje era isso. Vamos dar mais uma testada só. Então, o zumbi segue o personagem, mas com uma distância de 300 pixels. Se passar disso, ele para de seguir. E morre com 2 tiros. Valeu, pessoal. Era isso que eu queria passar. E esse é um vídeo simples. Na verdade, o objetivo é fazer vários zumbis. Só que para fazer vários zumbis, esse código não dá certo. Tem que ser um código um pouco diferente.